Olá, mais uma vez aqui no ZBrush para continuar nosso treinamento, né? E nessa aula aqui a gente vai fazer a parte do braço. Eu vou dar uma acertadinha aqui apenas com o Move, com o pincelzinho Move, né? A gente vai trabalhando aqui para acertar um pouquinho o modelo. O Move é legal que você pega todas as vértices e arestas ao mesmo tempo, né? E consegue posicionar tudo de forma uniforme, beleza? Então a gente vai dar só uma acertadinha aqui. Acho que precisa um pouquinho mais de volume aqui no quadril, mas a gente vai sempre testando o personagem, tá? Eu acho que aqui tá legal, a proporção dele tá legal em relação à perna, né? Então a gente vai só dar uma ampliadinha aqui no quadril, só para dar uma avantajada aqui um pouquinho mais nela aqui, não muito, tá? Algo sutil. E a hora que você puxa no volume na lateral, sempre você olha em outras posições para você também acertar o volume do personagem, senão ele fica meio que achatado, né? Legal, então estou acertando aqui um pouquinho mais o volume da perna, uma vez que eu estiquei um pouquinho mais. Embaixo não, embaixo eu vou manter ela, a perna fininha mesmo. Eu acho legal, personagem cartoon, né? Então a gente tem essa liberdade. Vou colocar um pouquinho mais para frente essa parte aqui, arredondando mais a perna. Depois a gente acerta, vai acertando. Se tiver um pouco largo a gente diminui, a gente vai acertando, vai sentindo o personagem durante o desenvolvimento até que possa estar certo. Aqui eu vou levantar um pouquinho isso aqui para que eu possa buscar um pouquinho mais da posição em T do que em relação à posição de A. Tá? Esse aqui a gente vai colocar o braço aqui, então vai ficar mais ou menos um pouquinho, vai ficar na posição de A, mas quase perto da posição de T, beleza? Para não ficar muito junto do corpo aqui, que na hora de fazer o rig fica fácil, né? Então o personagem é um personagem que pode ser até usado para animação, né? Um modelo interessante para você poder utilizar numa animação. Então tá aqui para um jogo, né? Animação para jogos, por exemplo. Box Modeling é a técnica que nós estamos aplicando até o presente momento, né? Estamos definindo o personagem utilizando Box Modeling, como se você estivesse fazendo no Blender, no Maya, né? Então você está trabalhando com vértices, com arestas, polígonos, né? Diferente de você já pegar ali e ir esculpindo, né? Esculpindo o boneco, né? O personagem. Então são várias técnicas que a gente tem nessas ferramentas. Então é bom a gente estar sempre aprendendo técnicas diferenciadas para você aplicar quando necessário em um determinado modelo, né? Aqui eu estou acertando um pouquinho mais o quadril, que eu achei que ficou um pouquinho exagerado. Depois dá uma melhorada no reposicionamento de algumas vértices. Mas assim eu acho que está legal, né? Nós vamos selecionar essa parte aqui, ó, inverter a posição e vamos deletar aquele objeto que está escondido, tá? Em Geometry, no painel à direita em Geometry, Modify Topology, aqui, nós vamos deletar o que está escondido, ó. Aqui nós deletamos o que está escondido e aí a gente pode ligar isso aqui a outro objeto, tá ok? Eu preciso ver o que está por dentro, então vamos aqui habilitar o Double em Display Properties Double. Aí eu consigo ver o que está no fundo, ó, tá vendo? Fica mais fácil para mim entender melhor a malha, né? Aqui um pouquinho mais para cima, coisa básica, aqui pouco, não muito. A gente vai colocar aqui o braço, estender o braço, né? Essa parte é interessante porque eu vou te mostrar uma técnica que eu faço para entender o tamanho do braço. Isso ajuda você quando você não está trabalhando com uma referência. No caso aqui é o nosso caso, né? Nós estamos trabalhando sem referência. Então essa técnica vai ajudar você a encontrar uma solução para entender o tamanho do braço em relação à proporção do corpo, ok? Você sabe que a mão estendida ela dá mais ou menos ali no meio do fêmur,
da perna, né? Então, você tendo essa base, você já sabe aonde você vai deixar o tamanho do braço do personagem. Quando você tem referência, não precisa, porque a referência já está trabalhando essa parte. Beleza, só reposicionando aqui, dando uma preparada aqui nessa parte para colocar o outro objeto. Ó, com Shift eu dei uma sentadinha ali, melhorei um pouquinho, deixei mais uniforme aqui as vértices, né? Mas eu acho que isso aqui tá legal pra gente fazer o link do braço. O braço vai ter que ter a mesma quantidade de vértices, tá? Que tá saindo do ombro ali. O objeto que eu for criar para linkar aqui, eu tenho que preocupar com a mesma quantidade, tá bom? Então eu vou aqui em Subtool, eu vou em Insert, vou adicionar aqui um cubo, tá? Ó, Insert, adicionei o cubo e esse cubo eu vou transformar ele num cilindro. Vou Initialize, eu vou colocar ele aqui com 4. Ou não é um cubo, é um cilindro, tá? Então é aqui, ó, cilindro, beleza, isso aqui que eu quero, ó, tá? Então agora eu vou posicionar esse cubo aqui mais ou menos, na posição do braço, e a gente vai dando uma definida na scale dele, na escala, melhorando a escala dele para poder esticar esse braço também, né? Lembrando que eu vou te mostrar aqui uma técnica que eu aprendi e uso para poder encontrar o tamanho do braço do personagem sem a referência. No olho também dá para você fazer, mas às vezes o braço fica um pouco pequeno e assim fica mais rápido, tá? Então eu fiz um rotate aqui, rotacionei o objeto, agora eu vou posicionar mais ou menos no braço. A visão de topo também tem que ser considerada, né, para a gente posicionar na visão de topo. Beleza, aqui mais ou menos na espessura do braço, ok. Então eu vou alongar um pouquinho aqui, mas eu vou usar a técnica para saber qual que é o tamanho que eu vou deixar esse braço aqui, para ele não ficar nem muito longo e nem ficar curto em relação à proporção do corpo. Então, ok, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, eu estou contando aqui a quantidade de vértices, né? A quantidade de vértices é a mesma que tem que ter aqui, ó. 2, 3. Tá? A mesma quantidade que tem que ter no seu objeto. Tendo no objeto a mesma quantidade, beleza, você está com o objeto que vai dar para linkar perfeitamente lá, sem problema nenhum. Vou posicionar e a vértice tem que estar bem posicionadinha, né, para você fazer o link delas e não ter complicação, não ficar atrasando no trabalho. Então você posiciona ela bem próxima, né, do que está a vértice do personagem. Eu vou deletar esse segmento aqui desse loop, vou dar um del no loop completo, tá? E ali também eu vou deletar também esse segmento aqui. Eu vou acrescentar novos para definir a forma do braço, tá? Insert, loop total, né? Então eu vou definir a forma do braço. Opa! Aqui um loop e aqui mais um loop também para depois fechar o braço ali. Podia fechar direto também. Opa! Vou dar um scale aqui, tá? Um scale total no loop completo, um scale, fechar assim para buscar um pouquinho a forma do braço. Essa parte aqui também eu vou fechar aqui, ó. E eu posso fechar aqui também para depois eu deletar esse loop aqui, porque aí eu já tenho a forma do braço ali. Então eu posso deletar esse conjunto aqui, pronto. Então mais ou menos esse formato aqui. Aí só dá mais uma definida também, né, para deixar mais arredondadinho. Mas a questão de colocação de loop, add loop ali, a gente vai vendo conforme a necessidade do braço. Eu vou rotacionar ele um pouquinho também, tá, na visão de topo. Deixa eu acrescentar um loop aqui. Um loop aqui, para me dar uma definida aqui na scale.
Esse aqui é um pouquinho diferente aqui, ó. Opa. Aqui um pouquinho assim, ó. Tá? Vou deixar um pouquinho mais esse aqui. Então, nós vamos virar esse aqui. Eu vou selecionar essa parte toda do braço aqui, ó. Um Ctrl, vou mascarar essa parte aqui, tá? E vou inverter a seleção e vou fazer um rotate nele para ele ficar com um ângulo diferente aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Ó, beleza? Tá, agora a gente precisa saber o tamanho desse braço, se não está muito longo. Aparentemente parece estar muito longo. A gente vai unir ele, então é bom a gente saber qual é o tamanho que ele vai ficar aqui para depois ser encaixado da mão e ele ficar no tamanho completo certinho. Eu vou aqui em Insert, vou adicionar um Circle, um círculo. Opa, Insert, cadê o círculo? O círculo está aqui. Vou adicionar esse círculo aqui para usar como apenas para uma referência, tá? Vou colocar ele um pouquinho mais para trás aqui, para que ele não atrapalhe a visão do personagem. É só para a gente entender a referência da mão, do tamanho da mão, tá? Então, eu preciso que esse círculo esteja alcançando metade do fêmur da perna do personagem. Vou posicionar o círculo central quase ali embaixo do sovaco, bem no centro do ombro ali, mais ou menos. Aí ele está no meio, vou diminuir um pouquinho na scale até ele ficar no meio do fêmur. Ficou no meio do fêmur, aqui mais ou menos, é o tamanho total do braço, ó, com a mão, tá? Se você puxar o braço completamente nessa área toda, o braço vai ficar muito longo, ó. Quer ver? Então, deixa eu só posicionar melhor aqui, ó. Se eu puxar ele aqui, ó, ele vai ficar muito longo, então eu tenho que dar o desconto do tamanho da mão, senão quando eu colocar a mão, ele vai passar debaixo do meio do fêmur, né? Então eu diminuo, dou espaço para a mão ali, para a mão encaixar. No que a mão encaixou, que eu imagino que a mão esteja nesse tamanho mais ou menos, depois dá para fazer mais um pequeno ajuste, se for necessário. Aí eu tenho Delete o Circle, eu tenho o braço no tamanho certo para mim linkar com o corpo, tá bom? Aqui eu vou acrescentar mais um Edge Loop para dar só mais uma arredondadinha aqui, ó. Com Scale eu vou dar aqui uma certa, ó, mais uma arredondadinha, beleza? Ops, tá difícil aqui. Mais uma arredondadinha, aí beleza, pronto. Joia, eu acho que, deixa eu ver, um pouquinho mais arredondadinho aqui, ó, vindo do menor para o maior ali. Um pouquinho menos aqui, do menor para o maior, tá? Acho que assim tá legal. E aí fica pronto para a gente fazer o link com o braço. Aí tem que ajustar um pouquinho ali a vértice do braço. Deixa eu inserir aqui mais um segmento aqui de loop. Fazer uma scale aqui para deixar um pouquinho mais assim, ó. Meio do maior para o menor e do menor para o maior. Beleza? Eu vou deletar aqui, ó. Então eu vou inverter, né? Esconder ele e deletar o que está escondido. Selecionei. Vou em Geometry, Modify Topology, Modify Topology, deletar, deletei o que está escondido, para poder fazer o link dessa parte com o braço, né? Então eu habilito o corpo agora para ver. Eu vou fazer um ajuste aqui das vértices para ela ficar um pouquinho mais alinhada uma com a outra, né? E aí facilitar para que eu consiga fazer esse link aqui. Depois eu ajusto tudo novamente com o pincel Move. Legal? Então esse aqui, ó, estou posicionando mais ou menos, ó, próximo a vértice que está do corpo, ó. Tá vendo? Mais ou menos aqui. Depois a gente acerta, né? Sem problema nenhum a gente acerta o conjunto todo.
Mas basicamente esse aqui, pronto para fazer o link, hein? Agora a gente pode fazer o link. Só que vamos ter que linkar os dois objetos, né? Fazer um merge down, merge down. Aí pronto. Fiz o merge down do corpo para o braço, o que é o de cima para baixo. Merge down, é o de cima para baixo. Aqui nós estamos linkando. Seleciono lá na Subtool primeiro e linko com o de baixo. E assim sucessivamente. Agora eu vou linkar Z-Modeler. Vou clicar com o botão direito, Stitch. Agora eu vou clicar uma e vou linkar com o próximo. Beleza, já fechei. Esse com esse. Aí, fechei também. Esse aqui com esse. Fechei. Esse vai dar trabalho. Não deu. Fechou. Esse vai, que está um pouquinho meio distante. Epa, errei aqui. Cliquei em outro vértice. Diminuir aqui. Esse com esse. Ah, tá vendo? Não linkou. Então, muito afastado. A gente... Opa. Deixa eu linkar este aqui. Esse aqui com esse. Beleza. Esse aqui com esse. Beleza. Agora vamos ver. Esse aqui com esse. Linkou. Beleza. Esse aqui com esse aqui. Ótimo. Aí, fechamos todo o braço. Maravilha, deu tudo certinho. Agora é só reposicionar, né? Dar uma acertadinha na malha ali, ficou meio estranho. Com o pincel Move eu posso fazer esse acerto para depois dar o Mirror e soldar. Mirror and Weld. Ok, então eu vou clicar aqui, vou selecionar a ferramenta Move e vou acertar essa parte aqui, ó. Aumentei um pouquinho o brush, o raio de ação. Vamos acomodando a malha, né, para deixar ela legalzinho. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixar certinho que aí quando ele fizer o espelhamento para o outro lado já está tudo certinho também para a gente continuar. Beleza? Ó, já está linkadinho o braço, ó, já temos o braço alongado aqui. Estamos definindo o personagem, né? Que legal. Bacana essa técnica também, né? Eu tenho ensinado várias técnicas diferenciadas de modelagem. O pessoal tem gostado bastante, né? Essa aqui é mais uma, no ZBrush, Box Modeling, no ZBrush. A gente faz muito disso no Blender, que é uma ferramenta que eu sou chonado, que é o Blender. Beleza, que legal. Show de bola, tá vendo? Que bacana. Aí a gente já pode espelhar isso, né? Então a gente está com todas as vértices bem afastadinhas, não vai dar problema não vai linkar não. A gente pode fazer o mirror direto. Só vou salvar aqui até onde eu fiz, né? Se der algum problema, né, a gente tem salvo aqui. Vamos ver aqui. Ó, vou dar um Mirror and Weld direto, ó. Cliquei, já dei, agora eu vou dar uma olhadinha se não clipou alguma vértice. Aqui na frente está ok, atrás está ok porque está tudo bem afastadinho, né? Então não ia ter problema. Aí que legal. Tá vendo? Fizemos espelhamento, temos os dois lados, né? Então a gente pode continuar agora a fazer a mão. Na próxima aula a gente vai fazer a mão, começar a fazer a mão, tá ok? Sucesso e bons estudos para você. Encontro você na próxima aula.